Olá pessoal, meu nome é Márcio Sena, sou CTO e diretor de comunidades aqui na Impulso e dessa vez eu estou recebendo um amigo, o Renato Tarantelli, gerente de engenharia na Talkdesk, uma das pessoas que eu conheci com o trabalho remoto e que eu pude ter o privilégio de vê-lo presencialmente, de também conhecê-lo presencialmente no escritório da Impulso no Rio de Janeiro, em uma viagem super coincidência, né? Nós não marcamos e simplesmente estávamos nos mesmos dias lá no Rio. Renato, como você está? De onde, que cidade você está falando aí? Nós que estamos um pouquinho distantes, inclusive com fuso horários diferentes aí. Não, pô, primeiramente, Senna, muito obrigado pelo convite, cara. Para mim é um prazer imenso estar falando aqui contigo, falando também com a audiência da Impulso, do qual eu tive a oportunidade de trabalhar por 4, 5 anos, sei lá, muito tempo. Muito, inclusive, próximo de ti, né, de certa forma. Bom, deixa eu me apresentar, então. Deixa eu falar um pouco quem sou eu. Eu tô um pouco intimidado aqui, né? Poxa, né? Falando com a Impulso é sempre bastante complicado. Bom, hoje eu sou, como você mesmo disse, né? Eu sou gerente de engenharia, né, na Talkdesk. Talkdesk é uma empresa de contact center, que desenvolve soluções de contact center, e hoje eu digo que boa parte do meu trabalho está em ajudar pessoas a estarem no lugar certo, fazendo a coisa certa e crescerem. Como gestor de engenharia dentro das equipes que eu tenho e das pessoas, diversas pessoas com que eu trabalho, eu acho que a minha missão principal é essa. Bom, isso é do meu trabalho. Mas depois a gente vai se adentrar mais nisso, deixa eu falar quem é o Renato um pouco, Sim, né? boa. Eu moro em Portugal, né? Eu moro em Braga, no norte de Portugal, né? Uma cidade incrível, Braga. Não sei quem já teve a oportunidade de visitar, mas assim, é a terceira maior cidade, se eu não me engano, de Portugal, né? Ficando atrás apenas de Lisboa e do Porto, né? O terceiro maior distrito, né? De certa forma. E provavelmente o que tem mais brasileiros, na verdade, a gente até brinca dizer que tem alguns portugueses aqui em Braga, né? Porque tem mais brasileiros do que portugueses. Mentira, mas assim, tem muitos brasileiros estão aqui. Estamos a 4 horas, neste momento, a 4 horas de diferença, né? Considerando o time zone. E é isso, eu sou apaixonado por música, acho que quem vê isso, né? Quem vê o vídeo vai ver que tem um monte de vinil, de discos de vinil aqui atrás de mim, aparelhagem de som, enfim, sou apaixonado por action figures, tem alguns aqui, tem mais um monte espalhado em tudo que é canto dessa casa. Eu me considero, inclusive nessa semana que nós estamos gravando, ontem foi meu aniversário, eu completei 40 anos e eu me considero ainda como uma criança de 15 anos, um pouco mais, um pouco menos, às vezes, né, de certa forma. Trabalho com TI já há quase 20 anos, ou perto disso, né, e eu acho que é isso. Engraçado que, recentemente, até um fato curioso, estava de férias, e a gente até, quando a gente estava combinando de marcar isso, né, a gente falou, um dia depois, quando você voltar de férias e tal, eu estive no Marrocos, e quando eu cheguei no Marrocos, teve o terremoto. Na verdade, teve o terremoto antes de eu chegar no Marrocos, então, ainda estou meio confuso aqui com tudo isso, mas estamos aqui, né, em meios a trancos e barrancos e agitações, estamos aqui gravando para Impulso, e vai ser um prazer enorme falar sobre minha trajetória, trazer algumas histórias, enfim, contar um pouco mais de como eu posso ajudar de alguma forma, né, essa audiência. Boas, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, assim, nós tivemos muitas conversas já, né? Conversas de one-on-ones, mas também conversas filosóficas sobre tech e sobre não tech. Entre o briefing, né, e a nossa captação aqui, nossa primeira conversa, e agora a captação, você comentou, né, da viagem que você iria fazer durante o seu aniversário do deserto do Saara, e assim, imagino um pouquinho do choque, acho que foi, assim, mas o quanto também foi incrível acompanhando as suas redes sociais, o que você conseguiu experimentar e aproveitar por ali também, né? Mas dentro desses 20 anos aí, você falando um pouquinho de 20 anos de TI, é muita coisa. Você viu muita coisa, ao mesmo tempo ainda temos uma jornada pela frente aí. Quais dos pontos que você considera que foram game changers assim mesmo para você, que foram importantes na sua experiência para que você chegasse, né, na posição de gerente de engenharia na Talkdesk, né? E aí você pode falar desde de eventos muito pessoais, se você ficar confortável e achar que de fato eles importam, porque acho que vários eventos se importaram, mas também alguns pontos profissionais que te falam, isso aqui me colaboram muito, ainda lembro muito disso, ainda isso me instigou a várias dessas outras ações ou experiências que eu tenho hoje. Legal, legal. Olha, engraçado porque assim, desde o começo,
né, quando eu comecei minha carreira de TI lá em 2005. Na verdade, tem 18 anos, para ser mais exato, né, em 2005. Eu comecei trabalhando como estagiário numa empresa que fazia outsourcing de impressão e na época, quando eu entrei lá nessa empresa, inclusive, era para ajudar. Eu entrei na área de desenvolvimento, não tinha experiência nenhuma, estava na faculdade na época, entrei lá, comecei a desenvolver. Eu cheguei num grupo de trabalho que era até engraçado, porque era uma equipe que cuidava de um ERP interno, né, que era feito numa linguagem que já até morreu há muitos anos, da Macromedia e Adobe, que era o Code Fusion, né, e daqui a pouco eu olhei para o lado e só tinha eu desenvolvendo naquilo, depois de 2 anos, sei lá, todo mundo saiu e só ficou eu desenvolvendo naquilo. Isso foi bastante engraçado, porque assim, o meu começo de jornada foi exatamente cuidando de sistemas que eram bastante complicados, assim, desde Code Fusion, a ASP, a VB, só coisa linda, né? Hoje em dia, se eu olho para trás, eu falo, caramba, foi difícil o meu começo de jornada da área de TI como desenvolvedor. Fui desenvolvedor, Não tinha um React pronto ali, não tinha nada, tinha Flash, tinha Flex, tinha umas coisas estranhas, né? Enfim. Muitas dessas coisas já ficaram pelo caminho. Já morreram. E é engraçado porque eu fui desenvolvedor e adoro desenvolver. Eu acho que hoje, né, eu vejo como hobby, eu tenho como hobby de vez em quando falar, deixa eu tentar aqui fazer uma linha de código para ver se realmente, não é como andar de bicicleta, as pessoas dizem, uma vez que você aprendeu, não é, você tem que estar ali o tempo todo reforçando que, né, se você consegue fazer aquilo, ou sabe fazer aquilo, que as coisas mudam, enfim. Então, de vez em quando eu até tento me arriscar a tentar fazer alguma coisa numa linguagem mais nova, só para não me sentir tão dinossauro quanto eu era, porque quando eu comecei minha carreira, já era mexendo em linguagens e tecnologias que já estavam prestes a morrer, hoje que já deveriam ter morrido há muito tempo, inclusive. Agora, respondendo a tua pergunta, eu falei tudo isso só para contar como foi a minha jornada, mas respondendo a minha pergunta, eu acho que desde sempre, assim, desde o meu início, eu tive sempre o apoio de muita gente, e muita gente boa. Isso é uma coisa que eu posso agradecer muito da minha carreira, foi que eu sempre estive à volta de muita gente boa. E muita gente boa, não no sentido de que eram pessoas extraordinárias no que faziam, né, referências. Não, eram pessoas que, acima de tudo, eram pessoas que acreditavam nas pessoas que estavam à volta. Então eu tive sempre trabalhei com pessoas que eram muito humanas, assim, que eram pessoas que falavam, caramba, não sabe? Bora lá aprender, bora lá incentivar, bora lá empurrar, bora, né, fazer isso, tu é capaz, enfim. Então eu tive, ao longo da minha jornada, eu não vou citar o nome de pessoas aqui, porque senão eu vou esquecer de alguém, depois isso vai me gerar um problema gigantesco, mas eu tive pessoas ao longo da minha jornada que sempre, né, estiveram comigo, me apoiando, tal. E uma delas, inclusive, que foi um gerente com quem eu trabalhei durante 7 anos ou algo nesse sentido, sempre me empurrava ali para dizer, pô, a tua praia, por mais que tu é muito bom programando, mas tua praia não é essa. Tua praia é exatamente cuidar de projetos, cuidar de pessoas, e ia sempre me empurrando para liderança, para algum tipo de liderança, né? De forma não muito agressiva, ou seja, não no sentido de, não, a partir de amanhã tu vai fazer isso. Não, era muito mais empurrando, falando, pô, tu vai curtir isso, tu vai... Enfim, e todas as vezes que eu tentava voltar, ia lá e falava, né, não, tu vem pra cá. Então, assim, era sempre, de certa forma, as pessoas me empurrando porque acreditavam que talvez eu tinha muito potencial em fazer aquilo. E olhando lá atrás, eu pensava, caramba, né, tipo, será que as pessoas acham que eu sou tão ruim assim como programador? Talvez não era porque, de certa forma, olhando hoje, conhecendo as pessoas mais, com quem eu já estive há mais de 15 anos ou quase 20 anos, eu vejo que, na verdade, as pessoas estavam tentando me guiar para aquilo que faria mais sentido para minha carreira e que faria mais sentido dentro daquele escopo de trabalho que eu estava. Dizer qual foi o divisor de águas para mim, assim, qual foi o game change ali, né, aquele momento em que as coisas mudaram e que aconteceu, eu não consigo, de certa forma, pensar em algo assim específico, porque eu acho que durante a minha carreira todas as coisas elas foram as mudanças elas foram acontecendo de uma maneira tão tranquila ou tão, né, sem grandes, melhor, não aconteceu de uma maneira brusca, né, que eu acho que eu não consigo ver esse momento que eu falo, caramba, eu virei de A para B em 1 minuto, sabe? Então, eu sempre vejo, olho para trás e falo, caramba, eu demorei para me tornar o que eu sou em X tempo, né? Mas uma coisa que eu aprendi, inclusive, que é algo que eu passo, inclusive, para as pessoas que estão comigo, é crie planos de longo prazo, mesmo sabendo que eles vão mudar, mas crie planos, defina milestones, defina, né, momentos que você precisa validar se aquele plano ainda faz sentido ou não, né? E por que isso? Porque se você trabalhar no plano de longo prazo, as coisas elas tendem a acontecer de uma maneira mais tranquila, mais smooth, sim, mais, né? Então não tem grandes impactos. Essa consciência, né, Renato, que certamente você também
não nasceu com ela ali, mas só foi adquirindo. Ela nos propicia muito a gente não ficar refém, né? Muitas vezes até seja dos sonhos, dos desejos das outras pessoas, ou até mesmo dos eventos que estamos todos suscetíveis. Sejam listas de layoffs, seja algumas reposicionamento que talvez não estava no seu planejamento. Eu gosto muito disso, leio muito sobre isso, sobre a importância de nós entendermos que somos protagonistas da nossa vida profissional mesmo, e que, consequentemente, essa jornada ela tem que passar por nós. Assim, eu, em 2015, quando chego aqui na Impulso, só comentando rapidamente, aproveitando aí o seu relato, eu lembro do Rafael Miranda, né, um dos sócios aqui da Impulso. Ele, em um one-on-one que eu tive com ele falou assim, o que você quer para daqui 5 anos na sua carreira? Até então eu estava muito focado em front-end, tinha uma experiência com back-end, mobile, eu estava me arriscando ainda, mas eu me vi ali dentro de uma posição que assim, eu curto demais o ambiente de desenvolvimento, eu me descobri desde 18, 17 anos isso, mas parece que eu tenho algumas habilidades que algumas pessoas me dão feedback e tudo mais, gestão de pessoas nisso, de gestão de produtos, de imaginar algo além do código, mas para negócio, mas para indicadores de mercado, mas também para pessoas, desenvolvimento de pessoas e tudo mais, né? E isso de alguma forma consolidando, não que eu pensasse nisso a cada ação semanal, mas quando uma proposta chegava, eu avaliava diante do meu plano, qual que é melhor, eu manter o meu plano ou essa proposta ela é tão importante que eu possa abrir mão desse plano, né? E isso foi de alguma forma, e 5 anos depois, na verdade, 4 anos e meio, na verdade, o Mira faz uma proposta para mim que era algo muito próximo, que ele nem lembrava da minha resposta de 2015, que era algo muito próximo do que eu tinha proposto ali, e que ele nem lembrava, eu até fiz questão de lembrá-lo, assim. Então, acho que isso é mega importante quando você tem um plano, né? Que eles mudam, tudo bem, mas ter um plano, acho que isso dá um norte, pode ser alterado, mas que não nos deixa refém simplesmente de eventos, de circunstâncias, dos planos dos outros, né? Isso é legal, uma coisa que você falou, e pegando a tua pergunta, e pegando o que você acabou de dizer, eu acho que assim, as pessoas elas se tornam reféns às vezes da opinião, ou melhor, que as outras pessoas definem para elas, do caminho que as outras pessoas definem para elas. E por quê? Muito pelo fato exatamente de não terem objetivos claros, de não terem objetivos de longo prazo, né? Não quer dizer que você precisa seguir à risca, né, aquilo que você definiu, mas a partir do momento que você coloca isso em plano, se torna mais difícil, por exemplo, de você ser guiado por alguém a fazer uma coisa que você não gosta, sabe? Porque tem claro para ti aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. E é muito frustrante para as pessoas depois descobrirem, depois de anos, e falarem, caramba, eu acabei fazendo aquilo que as pessoas queriam que eu fizesse, né? E não fiz aquilo que eu gostaria de fazer porque eu não tinha um plano definido para aquilo, porque eu não conseguia enxergar se aquilo realmente fazia sentido para mim ou não. E às vezes não faz, e às vezes não faria. E às vezes o plano que a pessoa tinha, que era, sei lá, vender com água de coco no meio do, sei lá, no meio do deserto, sabe? Não, no meio do Vale do Jequitinhonha, sabe? Coisas que não tem nem sentido, a pessoa não entendeu que aquilo fazia sentido. E talvez não faria sentido mesmo, mas ela não definiu o plano para aquilo. E ela fica frustrada por talvez não ter feito aquilo que também não fazia sentido. Isso acontece também. Mas o que eu digo é, cria um plano, porque também depois fica mais fácil, inclusive, você se adaptar às mudanças, cara. Nós somos seres que nos adaptamos. Vivemos mudando e vivemos nos adaptando. O mundo muda a cada minuto, né? Isso é meio clichê falar isso. Eu tô aqui parecendo o Agile Coach repetindo frases de bolera de caminhão, mas enfim, mas o mundo muda com tanta facilidade e a gente tem que saber se adaptar a isso, de certa forma, saber se adaptar. E quando a gente está aberto, quando a gente tem ideais definidos, quando a gente tem ideias, né, definidas, e quando a gente tem planos definidos, eu acho que é até engraçado isso, eu acho que se adaptar se torna mais fácil, porque você fala, talvez eu vou seguir esse caminho aqui, mas isso está alinhado com aquilo que eu já defini em algum momento. Então eu consigo dar um pouco a rota e voltar. Agora, quando você não tem algo definido, eu vou seguir qualquer rota e eu não sei para onde eu vou depois, sabe? Sim. E um ponto, não, faz muito sentido. E a gente já conversou bastante nos últimos 4 anos aí sobre ferramentas, de fato, que contribuem para a nossa gestão. Você falou aí de um gestor que te ajudou durante 7 anos aí que ele esteve, que você esteve próximo a ele, inclusive ele te mostrando caminhos diferentes que você estava fazendo naquele momento, mas que de alguma forma estavam no seu planejamento. Agora, olhando, e agora assim, você já está numa posição de gestão já há algum tempo, como que
Quanto tem sido, na verdade, desafiador você pegar a sua trajetória como liderado, o que foi bom e o que não foi, as ferramentas que funcionaram, as ferramentas que não funcionaram, as novas ferramentas. Quanto tem sido desafiador compilar tudo isso e executar diariamente, especialmente na Talkdesk aí, nos últimos anos? Legal. Boa. Essa pergunta é bastante interessante porque hoje, por exemplo, eu lidero pessoas de diversos países, né? Tem pessoas, eu tenho brasileiros, portugueses, romanos e chineses no meu grupo de trabalho, né? Então, são pessoas que vêm de culturas diferentes, de formas de trabalhar diferente, enfim, são muitas diferenças e muitos time zones misturados, isso é bacana. Também isso traz um grande desafio, que é exatamente como é que eu considero todas as pessoas parte de um mesmo grupo, né? E como é que eu coloco elas a funcionar em cima do mesmo framework ou do mesmo conjunto de ferramentas, né, que servirá para que elas cresçam, né, e também servirá como um processo de avaliação dentro da organização, porque tem isso também, né, a gente precisa seguir aquilo que é estabelecido pela organização. Mas, porém, entretanto, todavia, há algum tempo já eu utilizo um conjunto de ferramentas que são muito minhas, assim, são muito próprias, que eu acho que eu acredito que elas funcionam por experiência própria, seja eu utilizando-as, ou seja, por influenciar outras pessoas a utilizá-las, e tem servido muito. Eu acho que dentre elas, assim, eu poderia dizer que Bragg Document, eu acho que engraçado que nós, profissionais de TI, nós temos muita facilidade em resolver problemas e muita dificuldade em dar visibilidade dos problemas que nós resolvemos. E depois, inclusive, esperamos ser recompensados ou reconhecidos por isso, né? E isso é uma grande maioria, né? Eu acho que talvez agora, mais recente, as pessoas estão muito mais tranquilas com isso, conseguem fazer um marketing pessoal muito melhor, mas da nossa geração, eu estou te incluindo da minha geração, porque eu acho que estamos, né, ali um pouco diferentes, mas assim, da nossa geração, as pessoas elas são muito difíceis de dar visibilidade ao trabalho que estão fazendo, então acabam fazendo o trabalho, né, e aquele trabalho, acabam fazendo um trabalho muito importante, mas acabam não dando visibilidade, e nesse sentido, o Bragg Document, por exemplo, foi um formato de documento que foi criado por uma staff engineer da Stripe, se eu não me engano. Se eu não me engano, o nome dela é Julia Evans. Posso estar errado, mas se tiver alguém me corrija aí, por favor. A gente vai colocar na descrição. O Renato errou e, na verdade, era... Enfim, ela criou um modelo que eu acho muito interessante. É claro que eu já fiz várias adaptações desse modelo com base no meu contexto, com base no meu grupo, mas eu acho muito bacana porque, assim, na verdade, esse documento ele é separado em algumas grandes áreas, né? Primeiro, exatamente dar visibilidade dos planos, ou seja, qual é o meu plano de curto e de longo prazo. O segundo é dar visibilidade daquilo que o mais importante eu fiz recentemente e qual o impacto. E aí vem um ponto que eu mudei, se tiverem a oportunidade de ver para esse documento, eu acho que dar visibilidade do trabalho, tem um ponto que eu mudei aí que é tão importante quanto dizer o que você fez, é gerar um impacto, é dizer o impacto que isso gerou. E às vezes não, o impacto ele é muito mais importante do trabalho que você fez. Não que o trabalho não seja importante, mas as pessoas às vezes elas se preocupam muito mais em dizer, pô, gastei 2 meses fazendo tal coisa que não serviu para nada, né? E às vezes as pessoas elas esquecem que às vezes elas são reconhecidas por um trabalho de meia hora, sabe? Que gerou todo um impacto financeiro positivo para a organização ou de usabilidade, seja lá como for, né? Depender de qual é a área. Então, dizer qual é o impacto que gerou e tentar descrever isso, para mim, é a parte tão mais importante de dizer o que fez, né? Eu criei uma funcionalidade que fazia XPTO, clicava em XYZ e fazia tal. Ok, mas qual o impacto que isso faz? Qual o problema que isso resolve, sabe? E às vezes as pessoas não conseguem. Eu vou incluir nisso. Eu vou te incluir nisso. Nós, profissionais da área de TI, temos muita dificuldade em tentar descrever isso, né? Ou seja, qual foi a nossa participação, qual foi o nosso impacto. Então, pensar dessa forma ajuda as pessoas exatamente pensarem sempre que elas estão a fazer alguma coisa que vai gerar algum impacto. E isso, de certa forma, muda um pouco o mindset das pessoas a pensarem assim quando elas estão fazendo alguma coisa. Então, pensar dessa forma ajuda também exatamente com que as pessoas, nós somos profissionais do conhecimento, que pensem antes de fazer alguma coisa. Então, essa é uma das partes desse documento. E a outra parte do documento é exatamente tentar descrever qual foi a sua contribuição para aquele grupo que você está a fazer parte. Quando eu digo aquele grupo, seja a organização, seja a sua equipe, enfim, que é exatamente dizer, quais foram os processos que eu contribuí para a melhoria da minha equipe, né, quais foram as coisas que eu participei, né, dentro da organização para tornar a organização melhor, e às vezes as pessoas esquecem disso. Eu vou dizer uma coisa que pode ser um pouco polêmica, mas, cara, eu adoro trabalhar com profissionais que são apaixonados por que fazem, e eu odeio trabalhar com mercenários, cara. Não que os mercenários não importem,
mas importam em determinado momento. Mas trabalhar com mercenários, principalmente mercenários no sentido de pessoas que são muito, colocam dinheiro, né, em primeiro lugar. E existem muitas pessoas assim, mesmo aqueles que dizem que não são. Só que quando você trabalha com alguém que realmente fala, porque eu gosto do que eu faço, né? E eu gosto de fazer o que eu faço, não quer dizer que ela está fazendo o que ela gostaria de fazer, mas eu gosto do que eu faço, eu gosto de resolver problemas, é muito mais gratificante. E essas pessoas, elas são muito mais fáceis, inclusive, em contribuir para o desenvolvimento organizacional, porque elas acabam se vendo como parte do grupo, sabe? E eu gosto muito desse conceito de grupo. Isso tudo para falar do Brag Document, ok? Mas não só. Eu já uso há muitos anos a questão do Brag Document, mas tem outra coisa que eu acho que é muito arcaica, eu vou dizer arcaica, eu vou utilizar essa palavra, e que eu uso isso também como parte do desenvolvimento pessoal, que é exatamente pedir às pessoas para fazer uma análise SWOT delas mesmas, né? Ou seja, tentar identificar delas mesmas quais são as forças, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades, enfim, né? E quais são as ameaças, não esqueci de nenhum dos pontos, exatamente para que elas tentem fazer uma autoavaliação disso e tentarem olhar para aquilo e refletirem sobre aquilo de tempos em tempos. É um exercício que eu faço, inclusive, eu falo, putz, olha, eu sou muito bom nisso, eu não sou tão bom nisso. Putz, isso aqui, dentro do contexto em que eu estou, é uma ameaça, porque isso pode colocar em, né, por não ter essa capacidade ou por ter essa capacidade em falta, isso pode colocar em risco, né, Perfeito. o grupo, né, as entregas, a organização, enfim, essas coisas. E aqui eu tenho oportunidades de melhoria condicionada ao grupo, ao contexto. Então eu convido também as pessoas sempre a fazerem isso. Então, faça uma análise SWOT, revise isso de tempos em tempos, vê como faça uma auto-reflexão. E não só, eu acho que há coisas que não são de ferramentas, mas quem trabalha comigo sabe que eu sou muito chato neste ponto, cara, utilize feedback. Feedback para mim é uma ferramenta, poderosíssima, né? Mas ela tão construtiva quanto ela também é destrutiva. Então, por que eu digo isso? Porque saber dar e receber feedback, saber dar é tão importante quanto receber feedback. Perfeito. E utilizar o feedback a teu favor, como eu digo, para crescimento profissional e para crescimento de grupo é extremamente importante. E ainda assim, hoje profissionais de TI têm muita dificuldade com isso, né? De saber como dar feedback, em qual momento dar, e não só saber receber feedback também, ou seja, saber dar feedback é extremamente importante, etc. Então são essas três ferramentas no meu dia a dia, principalmente, que são disponíveis. Bacana. Eu sempre falo para as pessoas do meu time, Renato, que incentivando não só o feedback que eu dou para eles podem me dar, mas também para que eles troquem feedbacks entre eles. E existem pouquíssimas pessoas no mundo que podem me dar um feedback sobre a minha atuação no dia a dia. O Renato, que nós trabalhamos há quanto tempo atrás, Renato, juntos? 3, 4? 4 anos. 4 anos atrás juntos. Eu já não consigo dar os feedbacks que as pessoas que estão trabalhando contigo conseguem, porque já existem outras versões. O Renato já está em outros milestones aí, de fato. Então, desperdiçar essa oportunidade ou não entender essa responsabilidade faz com que, assim, essa pessoa fique completamente descoberta. Então, se você tem um time de 8 pessoas, 12 pessoas, dificilmente há mais pessoas no mundo, mesmo os antigos líderes, mesmo os antigos liderados, que podem dar um feedback tão preciso, tão cauteloso, mas tão da forma como a pessoa deva receber, como aquelas 12 pessoas daquele time. Então, entender isso como gestor, mas entender isso também como liderado, eu acho que nos dá uma capacidade do quão importante um ciclo de feedback, uma cadência de feedbacks, também, é claro, feedbacks no momento que algo acontece, seja bom, seja ruim, né? Então, eu gosto muito, isso me ajuda a entender isso, pelo menos me ajudou muito a receber os feedbacks mais difíceis, que eu falei assim, velho, só essa pessoa poderia ter me dado esse feedback, porque eu acabei de interagir com ela nessa tarefa, nessa iniciativa estratégica. Então, assim, ela poderia ter não identificado, ou poderia ter identificado e não ter me falado, mas ela foi lá e me falou. Então, assim, e nenhum dos meus líderes anteriores, eles poderiam ter feito isso. Por quê? Porque eu não trabalhei com eles nessa tarefa, nessa iniciativa. Então, acho que entender essa responsabilidade e o poder de transformação, de evolução que a gente pode causar no outro, como você disse, isso pode ser destrutivo, ou isso pode ser evolutivo ali, de alguma forma, para transformar aquela experiência,
Eu acredito que a partir do momento que a gente entende isso, acho que a gente trabalha com feedback de uma outra forma, bem mais tranquila e responsável ao mesmo tempo, sabe? É legal esse ponto, porque assim, as pessoas elas pensam que dar feedback é uma coisa que se limita ao trabalho. Cara, muito pelo contrário. A gente se esquece que as nossas relações com pessoas, elas são baseadas em feedback. São dinâmicas do dia a dia, são dinâmicas baseadas em feedback. Então, ou seja, você vai de certa forma interagir. E no trabalho não pode ser diferente também. A gente não pode. Isso é uma coisa que eu não gosto muito, é aquela questão do feedback de maneira muito formal, sabe? Existem vários frameworks, né, que dizem isso, vou escrever a situação, comportamento, impacto, né, ou seja, descrever a situação e gerar um ciclo de retorno, sabe? Tem vários frameworks que descrevem isso. Eu prefiro acreditar que as pessoas precisam ser elas mesmas e dar feedback da maneira com que elas se sentem confortáveis dentro do tipo de comunicação que ela tem. Então, se eu for dizer, conhecendo o Senna, né, de longa data, se eu tiver que dar um feedback para ti, seja algo positivo que fez, cara, eu vou usar a linguagem que funciona com nós dois. Não vou usar, vou dizer, olha, Senna, né, dentro deste contexto, né, a sua ação, sabe? É muito mecânico e parece que não é verdadeiro. E eu sempre convido as pessoas, cara, conta uma história, né? Vamos lá usar o storytelling, conversa com a pessoa, né? Conversa como se estivesse numa mesa de bar e dar a ela exatamente a informação que ela precisa, mas não dizer a ela o que ela precisa ouvir, mas sim não dizer a ela o que ela gostaria de ouvir, mas sim dizer a ela o que ela precisa ouvir. Então, isso vai gerar também um ponto interessante, que é o estreitamento das relações de vocês, das relações humanas. Então, vai fazer com que você se torne mais próximo da pessoa, com o pessoal, parte pessoal e da parte profissional. E sabe que eu lembrei de uma coisa, a gente falando de feedback aqui agora, eu lembrei do nosso antigo Clube do Livro. Saudades. E teve um dos livros que nós lemos e discutimos sobre, que era A Regra Não Ter Regras, da Eric Meyer e do... Exatamente. Fantástico esse livro. Red Resting, se eu não me engano. Exato. Conta a história da Netflix. E ponto principal deste livro é feedback, cara. E assim, que é exatamente o quanto que, né, essa questão de dar e receber feedback contribuiu para a evolução da Netflix como é hoje. É claro, muitas coisas mudaram, mas assim, no começo da empresa foi muito baseado nisso. E é bem bacana esse livro, eu recomendo fortemente para quem quiser entender como as dinâmicas de feedback funcionam e como elas ajudam construtivas e destrutivas, porque há vários exemplos no livro que falam disso, né, o quanto que isso não funcionava, enfim, as regras, enfim, tudo isso. Mas eu só lembrei disso agora do nosso antigo Boa. Não, que tem que voltar, em sério. Precisamos voltar com esse Clube do Livro. Lembro desse livro, acho que foi um dos melhores livros que nós lemos. Que na frente, então, que na minha mesa tem um livro que nós lemos também naquela época aqui, mas esse como eu não curti tanto, eu nem vou falar qual que é esse livro. Mas era uma dinâmica fantástica, muito, muito bacana, que eu acho que a gente aprendeu muito, e eu concordo. Acho que nós podemos voltar até um pouco mais abertos aí para a comunidade como um todo, né? Para quem não sabe, nós temos uma comunidade com 130 mil profissionais que estão desde o WhatsApp, no Discord, nas nossas news, e no Telegram, né? Então, e acho que a gente pode abrir aí para uma participação ainda maior, relembrando os bons tempos aí do Clube do Livro. Sobre desenvolvimento, Renato, acho que você abordou acho que pontos bem relevantes, mas eu fiquei curioso. Você falou aí que você tem pessoas da China, do Brasil, da Romênia, italianos. Imagino que pelo tamanho da Talkdesk, que é uma empresa global, né, que essas pessoas estejam espalhadas em time zones diferentes. E como tem sido desafiador a atração desses profissionais, envolvendo desde a dinâmica de trabalho remoto, você já falou um pouquinho dessas diferenças culturais, mas atrair essas pessoas, o trabalho remoto ajuda, ele gera dinâmica diferente, como que a cultura do seu time já está pronta para receber pessoas de time zones tão diferentes, culturas diferentes, de locais diferentes de trabalho, e como que está essa atração? Legal, essa pergunta é muito tricky. É muito tricky no sentido de... É bastante difícil de responder. Eu vou dizer por quê. Porque, pelo menos na Talkdesk, eu posso dizer também de outras empresas que eu conheço, pessoas que trabalham, que também tem o mesmo cenário, eu acho em que há pessoas no Oriente e no Ocidente, há dinâmicas diferentes em relação a isso. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que nós que estamos no Ocidente, né, os europeus, os americanos, não os norte-americanos, os americanos, né, todos na América como um todo, os latinos, enfim,
para nós, eu acho que nós lidamos muito mais com essa questão do trabalho remoto do que os orientais. E os orientais eu estou incluindo toda a gente, né, que faz parte do Oriente, né, não somente China, Japão, enfim, Coreia e por aí vai. Mas acho que para eles, por conta da cultura deles, é muito mais, principalmente na China, onde eu tenho pessoas na China, eles preferem muito mais trabalhar do escritório por conta das dinâmicas que eles já têm e também por questões legais, né, laborais, enfim, trabalhar do escritório do que trabalhar remoto, ok? Já nós, né, agora, principalmente com o advento da pandemia, né, que contribuiu e muito, né, para isso, né, ou seja, para o incentivo do trabalho remoto. É claro que algumas empresas agora estão querendo voltar para o trabalho presencial e há uma forçação de barra para o trabalho presencial, mas assim, a grande maioria migrou para o trabalho remoto e a grande maioria viu os ganhos em relação a isso. Então, um pouco, e as pessoas mesmo que trabalham, começam a trabalhar, de vez em quando até sentem falta, falam, gostaria de, por exemplo, ter um dia no escritório, né? E muito mais pelo fato de encontrar pessoas presencialmente, mas não, pelo menos as pessoas que trabalham comigo não se veem mais trabalhando no escritório, falando das pessoas do Ocidente, ok? Não do Oriente. Não se veem mais trabalhando do escritório. Relativamente a reter talentos, eu acho que quando você tem a empresa que eu trabalho, né, com exceção das pessoas que estão na China, ela é full remote, né? Então, não tem necessariamente você tem que ir para o escritório nos diversos lugares onde eles têm escritórios, porque precisam ter, por questões legais, ter empresa aberta, né? Vou usar esse termo, né? Ou seja, escritórios para atuação naquele país. Atuação, exatamente, para operacionalizar naquele país, mas não necessariamente precisa trabalhar no escritório. Na verdade, não é esse o objetivo. O objetivo é trabalhar remotamente. Então, inclusive, todos os escritórios que tinham fecharam, com exceção de alguns que são mais estratégicos ou operacionais, aí precisa manter. Com exceção do da China, que se manteve, porque as pessoas lá, né, trabalham do escritório. Então, reter talentos, a gente acaba perdendo talentos e contratando por questões salariais e por questões de desafio, né, profissional, não por conta mais dessa questão do trabalho remoto. Eu acho que neste ponto, eu não lembro de casos em que as pessoas disseram, estou saindo da Talkdesk para trabalhar presencialmente em outro lugar. Cara, eu não lembro disso, eu não conheço esse exemplo. Pode ser que eu talvez do contrário, muita gente já ouviu, né? Já ouviu, Estão saindo para trabalhar remoto. Exatamente. Então eu não vejo esse cenário. Agora, reter talentos por conta do advento do trabalho remoto, a gente está sujeito a todo momento a empresas virem assediar. Isso acontece, isso faz parte do jogo, né? O turnover na área de TI é muito elevado, né? E, enfim, isso faz parte de nós gestores. Temos que lidar com isso, temos que lidar com o fato de que hoje nós temos uma equipe, daqui 5 minutos podemos não ter, porque veio aqui alguém ofereceu o salário mais 50% e levou, né? E isso acontece, não estou julgando, né? Mas isso acontece o tempo todo. Então, a gente acaba perdendo profissionais por questões salariais. Por exemplo, vem uma empresa... Eu estou em Portugal. Portugal não é conhecido exatamente por pagar os maiores salários da Europa, na verdade, mas tem um custo de vida muito baixo, então acaba se justificando. Mas, por exemplo, vem uma empresa da Inglaterra, né, oferece o dobro do que a pessoa, né, ganha. E, né, a pessoa vai falar, né, não tem nem como dizer não, né? Então não é nem pelo desafio. O dinheiro e o desafio depois se tornam. Ou, né, mais dificilmente é quando tem um desafio diferente. Estou em uma posição diferente que talvez eu não consiga aqui, ou fazer algo diferente que eu não faço aqui, mas não lembro de haver casos em que as pessoas saíram para trabalhar presencialmente. Eu acho que isso é música branca, enfim, não existe, enfim, pelo menos onde eles... Não, acredito muito nisso, assim, nós também somos full remote aí desde 2010, desde o início da Impulso. Acreditamos muito, todos os nossos colaboradores, nós temos um escritório no Rio, que inclusive foi importante para nos encontrarmos, você e eu presencialmente, lá em julho de 2022, já remoto julho de 2022, no evento de CTOs ali que uma comunidade fez e a gente abraçou bastante esse evento e a comunidade em si, mas apesar de ter esse escritório, ele é muito mais um lugar, um ponto de encontro, de integração do que de trabalho, né? Porque todos, de fato, toda a nossa cultura, todos os nossos processos, eles estão muito embarcados ali. Eu estava conversando agora, recentemente, assim, poucos minutos atrás, né, com uma pessoa, e assim, eu acho que o Google Workspace e
o antigo G Suite, né? E o Slack, eu acho que eles são intrínsecos ao nosso modelo de negócio, assim. Todos os nossos processos estão muito interligados com bots que nós criamos, com automatizações, com processos. Tem outras aplicações que ferramentas que são bem importantes no nosso dia a dia, mas elas estão numa segunda prateleira, que a gente poderia em algum momento sair, mas o Google e planilhas, docs e tudo mais, e o Slack, eles estão tão intrínsecos assim ao nosso jeito de ser, e tudo isso pelo trabalho remoto que a gente não só vive, mas nos tornamos evangelizadores, e eu concordo muito contigo. Eu lembro, Renato, ser sincero, uma vez em todo esse tempo que alguém falou assim para mim, velho, eu quero ir pro trabalho presencial, mas faz tempo, viu? Isso foi lá em 2016. Assim, eu tô saindo porque quero um trabalho presencial, não é para ganhar mais necessariamente, não é para ganhar menos, vai ser a mesma coisa, desafio muito parecido, mas eu quero um trabalho presencial. Mas isso assim, um para 50, um para 70, 100, sem dúvida nenhuma que eu pude conversar diretamente. Então, tá mais famosa mosca branca, com certeza. O ponto... Fala aí. Não, só abrir um parênteses aqui, que você falou, a gente se encontrou no ano passado, 2022. Cara, foi muita coincidência aquele encontro. Eu vou dizer por quê. Porque fui ao Brasil, fui a São Paulo, não tinha planejado, eu tinha planejado ir no final de semana pro Rio de Janeiro, e não tinha nada a ver desse evento marcado na minha agenda, e calhou, tipo, de falar, pô, vamos estar aqui, o que você acha de vir pra cá, não sei o que lá, enfim. Então, assim, foi muita coincidência. Não, exatamente. E eu estaria no Rio, porque, assim, eu tô no Rio 2 vezes no ano, no máximo, e eu estaria ali, né? Assim, então, pura coincidência mesmo. Que bom, belas coincidências, né? Bacana, Renato. Pensando aí, Renato, em dicas, a gente acha que espalho, você especialmente aí comentou várias, né? Desde o break documents, de feedbacks, dessa análise SWOT, por exemplo, para desenvolvimento de pessoais, inclusive. Mas tem alguma dica que você dá agora para profissionais, desenvolvedores, que especialmente designers que podem estar nos ouvindo, que estão se aproximando de liderança de times, para analisarem se, putz, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que faz sentido para mim, ou já identificaram que faz sentido, mas que estão buscando ainda essa oportunidade. Quais conselhos você pode compartilhar aí, algo que você tenha passado, que você viu outras pessoas passando, que fizeram toda a diferença? Legal. Cara, é interessante, ao longo de toda a minha jornada, eu tive vários líderes, assim, e eu acho que eu aprendi com todos eles, por diversos motivos, né? Eu aprendi como fazer e como não fazer determinadas coisas, porque também a gente aprende com as coisas ruins, né? Então, eu aprendi como não fazer. E, assim, eu acho que um modelo que, pelo menos, eu adotei para mim, dentro do modelo de liderança que eu exerço, dentro do tipo de atuação que eu tenho com os meus grupos e nas empresas que eu trabalho, é muito orientado a colocar as pessoas em primeiro lugar. E eu vejo, seguindo a linha do sócio, acho que era o sócio, o programa que tinha, não sei se tem ainda mais, que era o cara que comprava a empresa ajudava a empresa a refazer, enfim, eu tava falando besteira aqui, o nome, mas o nome era esse, ele dizia que tinha os 3 P's lá, que pessoas, processos e produtos, sabe? Sim. Era o que ele considerava isso. Isso vem do sistema Toyota, se eu não me engano, eu posso estar enganado novamente, mas enfim, os 3 P's. E, assim, pra mim, eu acho que esse é o principal, exatamente, coloca as pessoas em primeiro lugar, porque as pessoas, elas serão responsáveis por desenvolver processos, e os processos ajudarão a manter os produtos, sabe? Que estão a desenvolver. Quando eu digo produto, pode ser qualquer coisa, o que a empresa está a prover de alguma forma. Então, considere sempre ter mais dedicação às pessoas. E quando eu digo mais dedicação às pessoas, é entender o que elas fazem, por que elas fazem, né? Ou seja, a máxima lá do Globo Repórter, né? O que elas fazem, onde elas comem, como elas sobrevivem, como elas ficam produto. E, cara, e é mais ou menos isso, né? Ou seja, tente entender, né, as pessoas, tente olhar para elas não somente como colaboradores ou como números, né? Tente ver como recurso, né? Eu venho da antiga escola de engenharia de gestão de processo, de gestão de produto, de gestão de projeto, onde tinha pessoas como recurso, sabe? Não veja elas como recurso, veja elas como pessoas, sabe? Tente entender exatamente quais são as diferenças dela. E isso foi uma das coisas que eu mais aprendi e o modelo que mais me ajudou a me desenvolver e é o que eu mais valorizo, são os modelos em que são orientados à gestão de pessoas, ou seja, aqueles gestores que são people management, sabe? Que fazem people management, ou seja, né, que fazem
fazem gestão de pessoas, aqueles modelos de pessoas que olham para as pessoas antes de tudo, ou seja, tentam entender se as pessoas estão no lugar certo, fazendo a coisa certa e se elas estão evoluindo, né? E isso para mim, é o ponto importante. Agora, para as pessoas que estão entrando na posição de liderança, a minha dica seria olhar para pessoas, tentar perceber exatamente o que você gostaria para ti e o que você não gostaria para ti. Então, o que você não gostaria para você não é o que você vai, por exemplo, colocar as pessoas que estarão trabalhando com você, né, nessa situação. Da mesma forma que tente colocar as pessoas a fazer aquilo que seria bom para ti, compre as ideias e tal. Tente, de certa forma, guiá-las utilizando este princípio. Outro ponto. Não, só para concluir, um outro ponto que eu acho que é extremamente importante é, cara, não queira abraçar o mundo. E tem muita gente que às vezes entra numa posição de liderança, acha que é capaz de resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Eu acho que o primeiro ponto que as pessoas elas precisam entender, mas isso não está relacionado à liderança, somente à liderança em si. Eu acho que está relacionado à senioridade, que é exatamente tentar identificar aquilo que você não é capaz de fazer e até quanto você pode fazer determinada coisa, até quantas coisas você consegue fazer ao mesmo tempo. E há pessoas que às vezes não conseguem identificar isso. E por não conseguir identificar isso, não conseguem dizer não. E por não conseguir dizer não, acabam se frustrando exatamente por conta dos problemas que geram em decorrência do excesso de trabalho, do excesso de demanda. Então, o primeiro ponto é, tente identificar quais são as suas capacidades e quais são as suas limitações e exponha isso. Deixe claro para as pessoas que todo líder tem um líder também, né? Então, deixe claro exatamente para as pessoas que dependam de você e deixa claro também para as pessoas que lideram você, né? E digo, dependem de você, ou seja, para os líderes e para os liderados. Tem que deixar claro, porque, em primeiro lugar, ninguém sabe tudo. Em segundo lugar, ninguém é dono da razão, né? Em terceiro lugar, ninguém é capaz de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, cara, diga para as pessoas que trabalham contigo, fala, olha, vocês estão aqui, o meu papel aqui dentro deste grupo, pura e simplesmente tentar ajudar a facilitar as coisas no dia a dia de alguma forma. Eu não vou conseguir responder da mesma forma que você, que é técnico, consegue responder nesse determinado tema, mas eu posso tentar te ajudar com este determinado tema do qual eu sou especialista, do qual eu sou capaz, do qual faz parte da minha responsabilidade. E tente deixar claro exatamente quais são essas fronteiras e quais são fronteiras baseado entre aquilo que você deve fazer e aquilo que você é capaz de fazer para as pessoas que você lidera e para as pessoas que te lideram. Isso ajudará e muito, facilitará e muito. E outra dica também poderia dar, e foi uma frase que eu ouvi de um professor meu na universidade que eu adoro e que eu demorei anos para entender. Demorei anos. Eu ficava refletindo sobre aquela frase que fala, caramba, isso não faz sentido algum, e hoje para mim faz todo sentido, que é trate os iguais de forma diferente e trate os diferentes de forma igual. Por quê? Porque mesmo dentre todos os iguais existem as suas diferenças, então precisa enxergar isso. Mesmo dentre todas as diferenças, as pessoas elas têm que ter o mesmo respeito, tem que ser tratado da mesma forma. Então, olhar para isso, olhar para este prisma também vai te ajudar exatamente a criar um ambiente onde seja construtivo, onde seja evolutivo, né, e onde seja respeitoso e transparente, né? Pessoas que ali estão. Eu odeio essa falácia pessoas dizem, não, aqui essa empresa todo mundo é família. Não, eu odeio isso. Eu acho que somos todos profissionais, mas as pessoas elas têm que se sentir que eles estão no safe space para elas exatamente serem capazes de dizer o que elas pensam sem a questão do julgamento, e isso contribui para a evolução delas e para a evolução do grupo em que elas estão. E você, como um líder, né, a pessoa que está entrando na questão de liderança, olhar para isso como oportunidade, né, a melhor forma de identificar isso. Bem, Outra, assim, só esse ponto, acho que assim, as dicas até agora, Leandro, você vai fazer mais um ponto aí, então não vou me comprometer com o próximo, não, vou comprometer só com os que você disse. Acho que eles colocam, acho que as pessoas, de fato, onde precisam, no centro, são as capazes de nos levar aos resultados, são elas que são, além disso, são por elas, a gente não há produto sem uma pessoa para usar, não há produtos que é construído de um algoritmo que simplesmente é generativo aí, que surge até então. Então, nós precisamos, de fato, sem dúvida nenhuma, entender que toda a nossa dinâmica, ela passa por pessoas, e o líder entender isso mostra empatia, mas eu gosto muito de entender como a nossa responsabilidade. É entender essa responsabilidade, ter isso claro para você, para todas as pessoas, quanto num desligamento você pode ser responsável, numa contratação que você quer muito aquele profissional, você pode ser muito responsável. Durante o desenvolvimento daquele profissional, você tem que ser muito responsável. Então, são dinâmicas, qualquer um desses eventos ou outros que a gente possa lembrar, troca de feedbacks e tudo mais, aumento, ajuste
de remuneração, eles são eventos do jogo, são eventos para que a gente alcance resultados na organização, no time, mas eles passam por pessoas, eles afetam diretamente pessoas. Escrevi recentemente na minha news que quando eu estou falando com o Renato, eu estou falando com uma geração de pessoas que ele influencia, que ele, de alguma forma, ele se relaciona, ele vai formar. Então, ter esse senso de responsabilidade, acho que é bem bacana. Mas você ia citar mais a última dica aí, pelo menos. Não, você acabou de cobrir tudo o que eu ia dizer, era muito alinhado a isso. Eu acho que esse é o ponto. Acho que esse é o ponto principal, eu acho que da questão de liderança, né? Da pessoa que está entrando no papel de liderança é exatamente ter a pessoa como centro das coisas. Por mais técnico que seja a função, e é engraçado, né? Porque na área de TI nós temos diversos níveis de liderança. Nós temos empresas em que tem um tech lead, tem um team lead, tem um project coordinator, enfim, tem vários perfis diferentes, mas que no fim do dia falam a mesma coisa, ok? No fim do dia estão a liderar pessoas, estão a liderar iniciativas, estão a liderar pessoas, né? Enfim, estão a fazer diferentes níveis de liderança, de certa forma. Um outro ponto que eu acho que é extremamente importante e que eu recomendo é as pessoas que estão a entrar em papéis de liderança. Normalmente as pessoas que estão entrando em papéis de liderança é porque, de certa forma, elas adquiriram uma certa senioridade no que elas fazem, o suficiente para conseguirem, né, apoiar outras pessoas a crescer ou a evoluir e serem responsáveis também por um contexto, por um escopo, por uma iniciativa, seja lá como for. E elas tentarem entender que senioridade não está relacionada ao tempo, não está relacionada ao conhecimento, está relacionada a nada disso. Ser sênior, e essa é uma frase que eu digo para todo mundo que trabalha comigo, não é o quanto você sabe, não é o quanto você já trabalhou com determinada coisa. Ser sênior é como você lida com aquilo que você não sabe. E líder é lidar com coisas que não sabe o tempo todo. Liderança é isso. E é isso que liderança, do escopo de liderança, dentro do escopo de um sênior, é como que eu vou lidar com algo que é novo para mim, né? Como que eu vou me safar, como que eu vou, né, responder esse tipo de problema, né? Ou como que eu vou resolver isso, porque é uma oportunidade, é sempre uma oportunidade, né? Como que eu vou resolver isso de alguma forma. Então isso para mim, a liderança, ela está relacionado a isso. Tem um outro ponto que eu lembrei agora, por último, mas não tão menos importante. Cara, a gente precisa ser resiliente, cara. E a gente precisa ser resiliente ao ponto de ter até uma história budista, enfim, eu não sei o quanto isso é verdade, mas eu repito isso o tempo todo, então eu vou assumir que é verdade, que é exatamente o Buda estava lá sentado e daqui a pouco chega uma pessoa, né, e começa a gritar com o Buda, dizer que ele não conseguiu o que ele queria, e cada vez que ele gritava, esperneava, e cada vez que ele gritava mais, o Buda abaixava o tom de voz e respondia e dava atenção a ele, e ele continuava gritando cada vez mais alto, né, com xingamentos, com palavras de baixo calão, enfim, né, e esperneava, e Buda estava lá tranquilo, sereno, né, e tranquilo, aí, enfim, ele irritado com aquilo, falou, mas por que todas as vezes que eu grito contigo, e cada vez eu grito mais, né, você se mantém mais tranquilo e mais sereno? Ele falou, olha, se alguém te oferece um presente e você não aceita, quem vai ficar com o presente, né? Só pensou, ele falou, então da próxima vez me traga um presente melhor, né? Ou seja, se manteve tranquilo com aquilo e assim entendeu que aquilo era um presente. Tinha uma oportunidade ali de lidar com aquilo. E a mesma coisa, e às vezes a gente vai ter momentos como líder que vai ser situações muito parecidas com essa, que são pessoas que estão aflitas, ansiosas, problemas que às vezes não é nem problema teu, e eu vou dizer problema teu, ou seja, dentro do escopo de atuação, né, do líder, mas que você vai precisar lidar com aquilo. Então entenda aquilo como oportunidade, entenda aquilo como presente, ou seja, como presente no sentido de pira, olha para aquilo e fala, caramba, estou aqui recebendo algo novo, estou aqui tendo uma oportunidade de fazer algo diferente. Isso para mim é a melhor dica que eu posso dar, né, para alguém que está tentando iniciar uma carreira de liderança, é exatamente tentar pegar essas coisas e convertê-las em oportunidades de certa forma. Enfim, acho que era isso. Perfeito. Fechamos bem. Tem alguma indicação aí de livro? Você já fez uma indicação, inclusive. Vou deixar ela na descrição desse episódio, no cantinho do vídeo aqui também, para quem está nos assistindo no YouTube, que é A Regra Não Ter Regras. A Netflix e a cultura da reinvenção. Que é o ponto central, é o feedback. Tem algum outro? Podemos ficar com esse. Cara, olha, alguns livros fizeram muita diferença na minha vida, assim, por diversos motivos. Eu gosto muito de ler, você sabe disso, leio muito constantemente, mas alguns que eu poderia recomendar exatamente para pessoas que estão na
área de liderança, eu vou para os mais clássicos e clichê, que é a arte de fazer acontecer, lá o Get Things Done, do David Allen. Para mim é um livro, sei lá, dos anos 2000 ou final dos anos 90, eu não lembro agora, mas que é fantástico, porque fala exatamente a forma como você organiza as coisas para dar importância àquilo que realmente importa, né? E o papel de liderança requer isso, né? De certa forma. E eu vou lá atrás ainda Nossa, eu esqueci o nome do autor. Nós encontramos o autor, depois a gente encontra. Se tiver qualquer referência, a gente vai encontrar e coloca na descrição. Mas eu esqueci o nome do autor, mas enfim, Lewis Carroll. Lewis Carroll. Nossa, esqueci completamente do Lewis Carroll, que é Alice no País das Maravilhas. E por que Alice no País das Maravilhas tem algo a ver com isso? Cara, porque na verdade o livro, a história, ela é de uma pessoa que está tentando se descobrir, está tentando encontrar caminhos, e ela tem várias dúvidas em relação a isso. Se você olhar por este prisma, você vai ver que tem muito a ver com liderança, que é exatamente isso. Tem uma parte clássica do livro, que é quando a Alice chega numa encruzilhada, encontra o gato pintado lá, que eu nunca lembro o nome dele, mas enfim, né, e ela fica confusa sem saber para onde ir. O gato vira para ela e fala: para onde você quer ir? E ela: eu não sei, então qualquer caminho serve. E cara, e às vezes é isso, né? Às vezes é só que a gente precisa tomar um caminho, assumir e seguir em frente, é claro, e arcar com as consequências daquilo, né? E também decidir quando que a gente precisa voltar ou mudar de caminho novamente. Liderança é isso, tá constante aberto para isso. Então eu acho que eu poderia recomendar aqui uma centena de livros, mas enfim, eu acho que eu vou focar nisso apenas. Mas eu tenho uma recomendação forte que é, cara, assim, é claro, vou pegar a grande maioria que eu posso estar dando um grande tiro no pé, mas assim, as pessoas elas se esquecem que os maiores exemplos de liderança que nós temos são aqueles que estão dentro de casa, né? São aqueles que são os nossos pais, os nossos companheiros, os nossos filhos, né? Ou seja, que são as pessoas que nos guiam a fazer coisas extraordinárias o tempo todo. E que muito disso é guiado pela emoção, né? Ou seja, pelo amor do que eles têm, seja por nós, seja nós por eles, ou seja por alguma coisa. E às vezes a gente se esquece que são os exemplos de liderança que nós temos de alguma forma, né? Então, as pessoas olham às vezes falam: eu quero ter como líder, um grande líder para mim, o Steve Jobs. Tem um grande, sabe? Enfim, tem um grande líder para mim, sei lá, qualquer outro grande milionário aí, enfim, pessoa que conquistou, mas às vezes a gente não olha para casa e fala: caramba, a pessoa que faz mudar o meu dia e faz com que eu faça coisas extraordinárias é a minha esposa que está ao meu lado, né, me apoiando, ou minha companheira, ou enfim, o meu companheiro, enfim, que está ali ao meu lado, me apoiando todos os dias e fazendo coisas que vão me ajudar exatamente a seguir e ser uma pessoa melhor. Então, é isso. Boa indicação. Uma das melhores, se não a melhor de todo o nosso podcast. Bacana. Renato, além do LinkedIn, Renato Tarantelli, como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Onde você está mais ativo? Legal, boa. Eu estou muito ativo no LinkedIn, mas eu estou muito mais ativo no Instagram. As pessoas elas conseguem me encontrar no Instagram, é Sir Tarantelli, S-I-R Tarantelli. Elas conseguem me encontrar lá. Normalmente eu posto diariamente coisas relacionadas ou a minha rotina de exercício diária, ou a viagem ou a comida. Não necessariamente nessa mesma ordem, mas são, né? Outro vai ter lá um post de cerveja, eu fazendo leg press e daqui a pouco, né, fazendo leg press no, sei lá, em algum lugar, né, tomando cerveja. Não necessariamente nessa mesma ordem, mas enfim, mas eu acho que é onde talvez eu me comunico mais, é onde mais falo com as pessoas. É claro, profissionalmente no LinkedIn, e sempre é um prazer enorme, né, sempre conhecer pessoas novas e estar ali compartilhando ideias, compartilhando histórias. Eu adoro ouvir histórias, eu adoro contar histórias também, enfim, e é isso. Perfeito. Renato, obrigado. Foi um prazer te receber, falar com você mais uma vez, mas especialmente dessa vez, te receber aqui no High Tech Podcast. Ter acompanhado toda a sua jornada. Eu acredito que toda a sua jornada nos últimos 12 meses, especialmente, eu acho que ela vale um podcast, especialmente porque é uma mudança de vida, de exercícios, uma mudança que eu acho que a gente tem muito valor para lideranças tech, por muitas pessoas que eu tenho conversado, o quanto nós não conseguimos priorizar o que é importante, nós deixamos para depois algumas questões que eu acho que você descobriu aí, especialmente aí nesses últimos 2 meses, mas eu acho
acho que isso vale um outro episódio, sem dúvida nenhuma. Então, eu queria te agradecer, você é um grande exemplo para mim, e eu espero que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, possam conhecer não só a sua jornada profissional, mas também a sua jornada na Europa pelo Instagram. Tem, de fato, alimentado aí o meu desejo de praticar mais exercícios, de quem sabe fazer uma corrida, de começar a correr aí. Para dar contexto pro pessoal, mas a gente pode falar disso num episódio mais alargado, mas assim, resumidamente, nos últimos 12 meses emagreci mais de 40 quilos, indo à academia todos os dias, mudando meus hábitos alimentares, mas não somente isso, mudando a minha vida. Eu dei uma pirueta na minha vida. Eu acho que se a Terra é plana, né, ela não gira, ela capota, e foi isso que aconteceu, eu acho. E, enfim, eu fico muito feliz todas as vezes que as pessoas dizem pra mim, pô, me sinto muito incentivado por tudo aquilo que você fez e tudo por aquilo que você está construindo. Isso pra mim é o maior exemplo. Pra mim é a parte mais interessante. Pra mim, o maior presente que eu possa receber é exatamente quando eu digo, pô, eu gerei impacto em alguém e tem alguém se inspirando nisso pra fazer alguma coisa. Então eu sinto que eu tô fazendo algo pra alguém, e eu acho que isso pra mim é o melhor de tudo. Por isso que eu não hesito em sempre te falar dessa importância. Me ajuda e muito. Valeu demais, Renato. Obrigado a todo mundo aí que está nos ouvindo, que chegou até aqui. Se você quer que esse conteúdo, se você acredita que as palavras do Renato, acho que essas dicas, as indicações de conteúdo aí podem chegar para outras pessoas, é importante. Compartilhe, avalie com 5 estrelas esse episódio, e assim esse conteúdo vai chegar mais longe. Até a próxima edição do Hightech. Abraço.